Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, dando continuidade aqui ao nosso encontro semanal, falando sempre do nosso Mestre Jesus. E antes de qualquer coisa, eu peço para que deixem o seu like, para que compartilhem o vídeo e que deixem seus comentários, porque isso dá relevância a esse trabalho que tem uma importância muito grande, porque nós nos aproximamos agora de um período onde a cristandade remete à parte mais difícil, acredito que não para Jesus, mas para nós, que foi exatamente aquilo que nós convencionamos chamar de Sexta-feira Santa, que na verdade marca ali, a lembrança da sua crucificação. E nós queremos, assim, deixar, sempre aquela impressão de que nós estamos sentindo o que realmente significa tudo aquilo que aconteceu na dita paixão de Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele esteve entre nós para que nós pudéssemos hoje termos a compreensão. E isso é tão verdadeiro que quando Jesus, ele estava em determinado momento, onde havia expectativa mesmo da sua partida, ele falou que não nos deixaria sós, e que nos enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que nos auxiliaria a recordar tudo aquilo que ele disse. Evidentemente que muitos dizem que esse acontecimento, o Espírito Consolador, aconteceu 50 dias depois, mas não foi verdade, porque 50 dias depois, estava muito fresco ainda na memória dos discípulos, dos seguidores de Jesus, tudo que tinha acontecido. Então, não relembraria. E isso se deu muito tempo depois, quando o Espírito trouxe informações através do livro dos Espíritos, trazendo assim muitas novidades para a época, numa linguagem que afrontava aqueles que se diziam cristãos, e foi um cristão que trouxe. Então, tudo isso, nós temos que ter em mente e começar a desenvolver no nosso mental, no nosso intelecto, a respeito de tudo isso que representa essa semana. Esses vídeos que faço, então, eles vêm num caminhar onde os ensinamentos do Mestre, eles vão nos despertando e nos fazendo crescer. E é exatamente esse objetivo que foi a ideia inicial. Só que essa ideia hoje, ela já é uma necessidade. Não uma necessidade da promoção do vídeo, do alcance que esse vídeo vai ter. Evidentemente que será muito bom ter um alcance grande para o discernimento dos ensinamentos de Jesus. E na sequência aqui, como nós estamos vendo, no Evangelho de Mateus, em determinado momento, Jesus, depois daquele episódio, com a filha de Jairo, que havia morrido, e um pouquinho antes com a mulher que tinha aquele fluxo de sangue há 12 anos. Então, Jesus,
ele vai dar, né, dali, ele vai prosseguir com o seu trabalho, com a sua rotina, porque Jesus tinha uma rotina. Nós achávamos, né, até bem pouco tempo, que Jesus, ele ficava lá no céu. Depois nós achávamos que Jesus só carregava a cruz na Via Crucis. Depois nós achamos que Jesus estava em determinados lugares, em templos, ou onde houvesse uma concentração de espíritos elevadíssimos. E hoje nós começamos a entender que Jesus está entre nós, porque ele está nos dando, né, toda a proteção daquilo que nós temos mais medo, que é exatamente aquele grande adversário de Jesus, que nós falaremos nos próximos ou em alguns vídeos adiante. Mas sim, aqui em Mateus 9, que nós estamos vendo, a partir do versículo 27 até o versículo 34, nós vamos ver assim: e partindo dali, seguiram-no 2 cegos, clamando. Depois que Jesus saiu, então, da casa de Jairo, que a menina já estava andando, e esses cegos acompanhavam Jesus, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando Jesus chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: vocês creem que eu possa fazer isso? Eles disseram: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa vontade. E os olhos deles se lhe abriram, e Jesus ameaçou, ou não é que ameaçou, Jesus falou para ele: olhe, não falem para ninguém, que ninguém saiba. Mas tendo ele saído dali, eles começaram a divulgar, os 2 que receberam a graça, começaram a divulgar e espalharam para muito. E a fama de Jesus, então, cresceu. E havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo, endemoniado. Então eu gostaria de falar um pouco sobre essa condição do endemoniado, que eu já também falei num vídeo anterior, e vou falar novamente. Endemoniado, ele vem da palavra demônio, vem da palavra daimon, que é grega, não é uma palavra hebraica ou aramaica, como Jesus falava com mais frequência. Ele vem exatamente porque o daimon, se nós lermos os livros de Sócrates, Sócrates também vai falar que tinha um daimon que se comunicava com ele e que trazia informações e ensinamentos para ele. Então, daimon significa aquele que te ajuda, aquele que vem e te traz informações, e tanto boas, como também informações negativas. Então, isso é daimon. Não aquilo que nós carregamos por muitos anos achando que era algo, né, terrível. Então, quando aqui fala, né, que trouxeram um homem mudo e endemoniado, na sequência diz: e aí ele expulsa o daimon, ou na tradução demônio, e falou, e o mudo falou. E aí a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel, tais feitos. Mas os fariseus diziam: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Então hoje nós vamos ver assim, vamos fazer assim um link, né, em tudo, na semana que nós entramos, e essa passagem de Jesus. Começando ali por aqueles que gritavam atrás de Jesus, 2 cegos. E eles
não desistiram. Eles foram até quando Jesus chegou à sua casa, ou à casa de algum amigo, à casa de um dos discípulos. Provavelmente ele chegou à sua casa. E Jesus, então, perguntou para eles. Então, aqui tem um espaço percorrido desde o momento em que eles começaram a seguir Jesus, e eles iam pedindo: Jesus, cura-me, né? Ou cura-nos. Tem compaixão de nós, né? Então, eles tiveram todo um percurso, eles não desistiram. A dificuldade de andar na escuridão não fez com que eles declinassem do caminho de onde Jesus estava até ele chegar à sua casa. E somente quando ele chegou lá é que ele se vira, né, se volta para aqueles dois que estavam cegos e perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. Aqui existe, assim, uma coisa bem interessante, porque Jesus não falou assim: eu vou curar vocês, vou restituir a visão. Jesus só perguntou: vocês acreditam que eu possa fazer isso? E eles falaram sim. Falaram que acreditavam. E aí, os olhos se abriram. E Jesus, então, pediu que eles não contassem para ninguém. Então, por que o segredo? Todo mundo sabia que Jesus fazia esses prodígios, que Jesus tinha condições de fazer isso. Afinal de contas, a testemunha de Jesus, a grande testemunha, era a grande multidão que sempre o acompanhava. Mas aqui, propositalmente, Jesus vem falando de uma mulher que tinha uma doença, que se alastrava, uma doença crônica, né? Daquele fluxo há 12 anos. Então, vamos nos colocar dentro dessa ideia que Jesus vai nos trazer. A mulher, ela vinha numa doença crônica. Quantos de nós também não estamos caminhando dentro de uma doença crônica? Nós sabemos perfeitamente que temos lá a nossa bagagem, nós temos as nossas experiências, temos os nossos bem-feitos e os nossos mal-feitos. Então, nós temos essa nossa trajetória que nos trouxe, sim, males crônicos. E esses males crônicos, eles vão parar aonde? Eles vão parar na parte física, eles vão se localizar em nosso corpo físico. Na sequência, Jesus, depois que Jesus não chamou a mulher e nem a mulher chamou Jesus. Ela simplesmente, tocou nas vestes de Jesus. Então, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela se recupera, ela se vê curada. E aí Jesus parte para uma segunda etapa, que é chegar aonde tinha uma criança que havia morrido. Estavam lá, a família, né, os familiares estavam lá já fazendo os preparativos para o funeral. Quando Jesus chega, ele fala: a menina dorme. E aí ele dá a ordem, quando ele segura nas mãos da menina, Jesus fala: Talita cumi. Então aqui é bem interessante, porque sai da mulher madura, já com aquele mal crônico, ou seja, ela já era uma pessoa madura, experiente numa jornada. Ele vai para uma menina que tinha morrido, ou seja, ela tinha uma idade bem inferior ou bem menor do que a mulher. E a mulher, então, e a menina, então, Jesus fala: ela dorme. E aí ele manda ela andar e entrega para os pais. Então aí nós percebemos que nós podemos até fazer essa analogia da
né, no nosso caminhar. Então, nós caminhamos, chegamos em determinado ponto, adoecemos, aí morremos, que é o caso da menina, mas que Jesus fala para ela levantar e ela não estava morta, ela estava dormindo, que é a nossa condição. Muitas vezes nós achamos que fulano ou alguém do nosso meio, ou alguém amado, né, do nosso coração morreu. E, na verdade, não morreu, ele dormiu. E aí Jesus, então, acorda essa menina nessa simbologia. Na sequência, depois de tudo isso, ele vai, né? E aí a aproximação desses dois homens deficientes da visão. E eles vão clamando para que Jesus tivesse compaixão deles. E Jesus diz: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. E aí eles começaram a enxergar quando Jesus toca nos olhos dos dois. Então, quando Jesus toca nos olhos, ou seja, na visão que se estende, então vamos pegar a menina que não dormia, que não tinha morrido, que apenas dormia, vamos pegar como um exemplo, não vou falar universal, pode ser universal. E aí ele passa para esses dois cegos, mostrando a sequência quando o ser abre os seus olhos. Ele enxerga, ele vê outros horizontes e principalmente ele olha para cima, ele olha ao seu redor e vê tudo aquilo que cerca, tudo aquilo que nos aguarda, tudo aquilo que se descortina à nossa frente. Aí Jesus fala: seja feito segundo a vossa fé. Então, seja feito segundo aquilo que nós queremos. Porque fé é isso. Fé é querer e fazer. Muitas pessoas falam: eu tenho fé, mas em determinado momento não acontece, elas se desapontam. Mas a fé, antes de tudo, vem da fidelidade. E essa fidelidade faz com que eu trabalhe, com que eu realize aquilo que eu pleiteei com aquele que me ajuda, com aquele que me assiste, com aquele que me guarda. Então Jesus falou, né, que não conte para ninguém, ninguém precisa ficar sabendo, mas eles contaram, eles divulgaram, porque era muito assim, para eles guardarem segredo, né, eles queriam falar: eu não via e agora eu vejo. E é o que nós muitas vezes não fazemos, nós não falamos. Eu não via, mas agora eu vejo. E eles, então, divulgaram, sim. E aí, esses não conseguiam ver. Mas eles começaram a ver. Aí, Jesus, na sequência, né, trouxeram um homem que tinha um acompanhante, ou um influenciador, que era mudo. E o homem também não conseguia, né, falar. Então, porque ele tinha essa influência desse daimon, ou desse espírito, né, que fazia com que ele não falasse. E aí Jesus também conversou com esse daimon, e esse daimon ou caiu em si, teve que se afastar, e o homem começou a falar. E toda a multidão se maravilhava, né, dizendo: nunca se viu nada igual por aqui em Israel. E os fariseus diziam, né, ele expulsa demônios porque é em nome do príncipe dos demônios. Na verdade, os fariseus falavam que Jesus, ele fazia tudo isso em nome daquele que era contrário ao Deus que eles acreditavam. Eles acreditavam que Jesus ele não vinha da parte do Criador ou do Pai que está no céu.
ele vinha pela parte do adversário de Jesus, que hoje nós sabemos que se chama Anticristo, tem um nome também. Então, quando nós começamos a observar todas essas peculiaridades do Evangelho registrado, nós vamos colocando nesse formato de visão, onde nos concita, nos chama, para que nós tenhamos uma visão diferente, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que nós possamos abrir, né, a nossa palavra para prosseguirmos, né? E o mundo é carente disso. Então, nós estamos entendendo exatamente o que Jesus falou. Uma nova visão, novas palavras, abrir a nossa boca, soltar o nosso aparelho fonador para as coisas boas, para as coisas edificantes de Jesus, que Jesus também nos trouxe. Então, a reflexão dessa semana é essa, e agradeço a todos. Tenham uma semana iluminada com Jesus, uma semana especial da reflexão, e até a próxima. Até lá.